É isso aí, pessoal. Nós estamos começando mais um Educast, um podcast aqui no canal da Faculdade Educ. E nós trabalhamos há muito tempo na área de educação e sempre é bom a gente compartilhar aqui ideias que possam somar para você que ama o conhecimento, para você que deseja crescer em várias áreas. Na nossa série de entrevistas, nós estamos falando agora sobre empreendedorismo. E hoje a gente recebe aqui um expert na área dos negócios imobiliários e com certeza será aí um bate-papo edificante, legal, e você poderá extrair muitas lições positivas para a sua vida e para o seu negócio. Muito prazer para você que não me conhece, eu sou Elton Alves, diretor aqui da instituição. Fazemos a representação da Unifael em todo o nosso litoral, uma das maiores universidades à distância do Brasil e que tem um curso aí de lançamento especial para esse ano, que é o curso superior em gestão imobiliária. E eu estou falando da questão imobiliária e o nosso convidado hoje é o Bruno Nascimento, da Negócios Imobiliários, uma empresa voltada para a parte de gestão imobiliária de Paranaguá e Litoral, que tem feito grande sucesso. Meu amigo Bruno Nascimento, seja bem-vindo aqui ao nosso canal e é um prazer poder receber você aqui. Obrigado, Elton. Fala, galera, aí, saudando a todos aí, e eu agradeço, né, a abertura desse canal aqui para a gente estar conversando um pouco sobre o mercado imobiliário em Paranaguá, e que é uma área aí que está muito ativa mesmo, para a galera que tem interesse em saber mais sobre esse ramo, né? Você falou dos cursos aí, tenho certeza que vai se dar muito bem. Que legal. O Bruno é um camarada multifuncional, tá? E é aqueles profissionais da geração de hoje que ele cabeceia, ele marca o gol e inclusive joga bola muito bem esse cara. Eu nem gosto de jogar bola com ele, que pensa num cara que deixa a gente pra trás, tá? Mas é um cara que, ó, ele cabeceia, bate escanteio, marca o gol. Então, ó, é músico, né? Exato. Professor de inglês. Exatamente. Tá? E agora não, já há um bom tempo atuando no mercado imobiliário como corretor de imóveis, com essa marca forte aí, que é o Bruno Nascimento, Negócios Imobiliários, atendendo todo o nosso litoral. Vamos voltar um pouquinho a fita aqui, tá? Eu quero saber do Bruno músico, certo. Tá? O que te levou aí a ter essa tendência para a parte musical? Claro que eu sei que é tua família, mas vamos lá, deixa o povo entender isso daí. Mas essa questão da genética, ela não faz você aprender por osmose, digamos assim. É, né? Verdade. A gente tem que correr estudar, atrás. tem que correr atrás. E eu sou do meio de músicos, né? E eu iniciei pelo violino, na verdade, na música. Verdade. Hoje eu toco outros instrumentos também, mas a porta de entrada para a música para mim foi o violino, projeto que veio através do saudoso Jason de Oliveira, né? Que trouxe o professor Cássio Araújo da Sinfônica do Paraná aqui para Paranaguá, para um projeto. E dessa primeira leva de alunos aí de violino em Paranaguá aí, eu fui o único remanescente aí até hoje, né? Daí depois vieram os outros filhos e netos aí da música. Que bacana. Né? E eu tinha 7 anos, né, Elton? 7 anos, 7 cara. anos. E daí, quando tava com 11 anos mais ou menos ali, daí eu já comecei a aprender ensinando os outros. Olha só, que bacana. Daí, com 11 anos comecei a dar aula, comecei a tocar em casamento. Uhum. E já entrou um pouquinho do empreendedorismo ali, monitorado pelos nossos pais, né? Mas daí, a partir daí, foi indo. Daí veio a banda Titos, daí comecei a tocar outros instrumentos também. Legal. E a música foi indo assim até hoje. São 25 anos tocando em casamentos já. 25 anos tocando em casamento. Ó, para você que conhece, para você que não conhece o Bruno, ele desenvolve um projeto muito bacana, um projeto profissional, né? Toca em casamentos, faz algo muito legal com a sua equipe, com seus amigos de música ali, e tem sido algo muito marcante. Eu lembro do Bruno, a gente é amigo de muitos anos, amigo da família, amigo do seu irmão, Rodrigo. Eu lembro do Bruno quando eu ia brincar lá no Laranjeiras. Aí, tá vendo? Você vê? Laranjeiras, um condomínio que tem aqui na nossa região, né? Anos 90. E o Bruno, desde pequeno, envolvido com a música. Aí da música, como você disse, veio todo esse envolvimento. A banda Titos, ela também já tá com quantos anos? Ela já fez, cara, fez 20 anos, acho. Caramba! 20 anos agora. 20 anos, cara. Em outubro do ano passado. E passado. eram amigos infantis ali, a galerinha. Não era nem adolescente ainda, eu acho, na época, né? Começaram a se juntar e formou a banda Titos. Hoje estamos com essa mesma estrutura ainda da galera quando a gente tinha 14 anos. Olha só, cara, que legal. E são envolvidos, focados
nessa parte musical. Mas você trabalhou um bom tempo, né, com esses trabalhos, e ainda trabalha, atendendo casamentos. Sim, casamento e aula também, né? Só de Fundação Municipal de Cultura foram 12 anos. 12 anos, cara. De 2004 a 2016, trabalhando como professor de violino lá. Lá era um projeto voluntário para a população, a gente recebia um projeto de incentivo ali da cultura e a população não pagava para ter essas aulas. Daí foi aí onde surgiram muitos braços, né, desse projeto que começou comigo. Muita gente aprendeu violino. Violino e outros instrumentos. Violino. O meu irmão, né, também, né, trabalhou lá por mais de 10 anos também. Puxa, que legal, cara. Ficou nesse projeto. Que 10. Eu, às vezes, acompanho ali você nas redes sociais. Certo. Eu vejo lá que você agora fez uma conexão, né, dessa parte da música com a tua atuação no mercado imobiliário. Verdade. E eu vejo que dá bastante engajamento ali, a surpresa, tocando violino para quem acabou de conquistar a casa. Como que foi essa sacada comercial aí para envolver o útil ao agradável, ao belo, ao bonito, né? Cara, é o marketing, é o tal do engajamento social, a galera tá lá, né? Mas é uma questão também de gerenciamento de tempo. Eu não estava mais com tempo de ficar fazendo publicação de vídeo de imóvel e ao mesmo tempo dos violinos, como segmentos separados. Eu falei, a partir do momento que eu fizer a entrega de um imóvel tocando violino, eu vou estar fazendo propaganda do casamento e da imobiliária simultaneamente. Né? Além de ser muito original. Eu acho que você vai procurar no Brasil e você não vai achar um corretor que faça isso, entregue imóvel tocando violino. E aconteceu um caso muito bacana, né, que foi com os nossos primeiros clientes aí da Mercado Imobiliário Paranaguá, que foi o Samuel e a... Me fugiu agora o nome da esposa dele. Fugiu o nome agora. Samuel... Nicole. Que ele pediu ela em casamento no dia da entrega de imóveis. Eu toquei o violino ali. Tava algo que não estava totalmente combinado e acabou ficando como uma luva. E eles ganharam daí o musical cerimonial pro casamento deles e casaram agora no mês de fevereiro. Que legal. E já receberam esse presente. Olha então foi o primeiro casal que conseguiu fechar esse combo do imóvel musical para cerimônia. Que legal, cara. E daí, disso daí você tem também, como que é? Tem conquistado outros clientes por essa sacada. A galera vê esses vídeos e procura eu para tocar em casamento ou para comprar imóvel. Quando o casal que procura para comprar imóvel, eu descubro que eles vão casar, eu já entrego a bandeira. Se fechar o imóvel, o musical já está garantido. É um presente da imobiliária para você. 10, cara. Que legal. Então você conseguiu unir as duas áreas. Mas, entre a música e o mercado imobiliário ainda tem o Bruno professor. Professor de inglês. Professor de inglês, cara. E qual que foi a entrada como professor de inglês? Foi o quê? Foi também família? Foi desejo por uma cultura diferente? Foi um pouquinho de tudo. Na verdade, o inglês, né, a geração ali que eu cresci, era uma situação em que o inglês era um diferencial realmente na vida. Hoje, meio que quase que não é uma obrigatoriedade. Hoje é obrigatoriedade. Você ter o inglês aí no teu currículo, ser fluência é uma necessidade, né? E na época que eu estava ali fazendo meus estudos, o inglês era um diferencial no currículo, era um luxo, assim, alguma coisa, você tem inglês e informática, por exemplo. Né? Então eu fui atrás para enriquecer o meu currículo. Desenvolvi ali um tempo, né? Eu queria ser muito agente marítimo, né? Com meus primos. Verdade. Né? Eu lembrei agora do teu primo. Erivelto, Eduardo. Erivelto, Eduardo. Queria ser... Trabalhei por um mês nesse ramo, não deu certo, né? A gestão do tempo ali eu não consegui gerenciar e acabei daí me tornando professor de conversação. Eu até fiz o caminho inverso, porque geralmente a galera começa a dar aula em escola comum primeiro, depois vai para conversação. Eu comecei a dar aula de conversação sem antes fazer faculdade, sem nada. Olha só. Só com o curso de conversação que eu tinha. Que legal. A partir dali desenvolvi. Daí a minha formação é em letras português e inglês. Que legal. Né? E daí me tornei professor do Colégio Jerusalém, que já tem também 14 anos que eu dou aula lá. 14 anos que você dá aula lá, de inglês? De inglês, que especificamente legal. De inglês. Poxa, e daí, que bacana. Nesse meio tempo aí, dei aula em escola de idiomas, né? Até um projeto no Educ mesmo, que teve uma raiz de um projeto aqui. Por um tempo, só que daí o tempo não tem como dar a mesma atenção com qualidade para todos esses segmentos. Daí eu tô hoje só no Colégio Jerusalém mesmo, ali com algumas turmas Até de porque o inglês são métodos um pouquinho diferentes. Para o aluno, sala de aula, ritmo, ensino fundamental, ensino médio. Para o aluno, sala de aula, escola particular. Um foca mais a conversação, o diálogo, e o outro vai focar as avaliações de concurso. Enem, vestibular,
concurso público, que daí é um foco mais na interpretação de texto, por exemplo. Né? Até para quem está na nossa região aqui, portuária e tal, é indispensável, né? O inglês, a fluência, a interpretação, a leitura. Hoje em dia, quase tudo é americanizado, né? Um e-mail que você recebe, uma configuração que você precisa no celular. Sempre tem que ter ali um conhecimento bacana, básico pelo menos, do inglês, para poder prosseguir em frente. No ano retrasado, quando foi o último ano que eu trabalhei por 6 meses ali numa escola de idiomas, foi onde eu recebi muitos alunos que já estão trabalhando, já estão inseridos no mercado de trabalho, né? Principalmente relacionado à região portuária, que vêm já adultos, já às vezes vêm direto do trabalho com a necessidade urgente de aprender a falar inglês. Puxa. Só que daí, com essa rotina de trabalho que a pessoa já tem, às vezes uma rotina de família, é mais complicado, para mais velho já, né? Mais complicado de absorver. Não é tarde demais, dá para fazer. Só que já é mais difícil. Então, a recomendação é sempre para quem está entrando no mercado de trabalho, é jovem ainda e tal, para já pegar essa ideia. Então, daqui a pouco você está fazendo um combo. Compre um imóvel, ganhe o cerimonial para o casamento e ainda ganha um curso. 3 aulas de inglês, é um bônus. Arrasta para cima, daqui a pouco você tá assim, hein? Tá faltando só isso mesmo. Que legal, cara, que bacana, né? O Bruno, um jovem, inteligente, empreendedor. E ó, fica aí de exemplo para você que às vezes olha para o cenário, para o mercado e fala assim, né? Puxa, não tem oportunidade. Ah, não tem uma oportunidade para mim. Gente, tem oportunidade em várias áreas. A gente está conversando aqui com o Bruno Nascimento, especialista na área de mercado imobiliário, um músico nato, né? E, além disso, professor de inglês, né? E mostrando para você que é possível sim você atuar em diversas áreas, até porque é a realidade dos dias de hoje. O profissional de hoje, ele precisa ser qualificado em várias áreas, e a gente tem visto isso, pessoas que atuam de manhã num período em um determinado serviço, à tarde em outro, às vezes faz um freelance em outro horário, e a gente vê aí a evolução do mercado de trabalho. Mas falando sobre o mercado imobiliário, eu tenho visto aqui na nossa região que é um mercado que está aquecido, como a gente sempre diz, quando vê algo dando certo. Né? Até porque o número de, podemos dizer assim, de residências, de imóveis à venda em Paranaguá parece que tem explodido. Não só Paranaguá, mas todo o nosso litoral. Isso é uma percepção minha, apenas sem ser um especialista na área. Mas na sua visão, como tem sido? O mercado ele está para o crescimento, é o nosso litoral, é o Brasil, o pessoal tá com dinheiro para negociar, é os bancos que estão oferecendo condições boas, o que é que está favorecendo esse aquecimento do mercado? Cara, é de tudo um pouco, né? Até amplio essa resposta, né? Tem um filme que fala sobre a história do McDonald's. Sim, né? sim, não sei se sim. Já assistiu o Fome Já de Poder. assisti. E o McDonald's, ele começa a expandir, segundo a história ali que é narrada no filme, né? Ele começa a expandir a partir do momento que ele entende que ele estava inserido no mercado imobiliário e não no mercado de fast food. E daí que o cara começa a ganhar dinheiro, entendeu? Então, o mercado imobiliário, ele é um investimento seguro. Isso não é uma fala de vendedor. A maioria hoje aí dos grandes investidores, dos grandes empresários do Brasil, eles expandiram através do mercado imobiliário. Mesmo trabalhando em outros segmentos, por exemplo, o cara lá, ele é um comerciante. Né? Mas onde é que ele aplica o dinheiro dele para ampliar o patrimônio dele, a receita dele, através de aluguéis, através de revenda, é no mercado imobiliário. Então isso não é só em Paranaguá, mas é em todo lugar. Daí cada região tem a sua particularidade com relação a aquecimento de mercado. Paranaguá, ela está num processo, nos últimos 10 anos, aí, de metamorfose do mercado imobiliário, onde vendia-se muito imóvel por contrato de compra e venda, e agora está passando para financiamento. As construtoras, elas estão dominando o mercado, não no sentido negativo, mas no sentido positivo. Dominando e regularizando o mercado. Isso, porque eles estão regularizando o mercado e estão transformando, às vezes, o que era um imóvel irregular, no sentido assim, de que não tinha escritura, não era registrado, em 5 casas ali no mesmo lote, que vão ser vendidas por financiamento. Possíveis de financiamento. Né? E daí isso é bom para o município também, porque a partir dali são 5 novas unidades que vão estar gerando IPTU, que é bom para a cidade. E assim vai... tem gerado uma evolução e uma metamorfose. As pessoas que compreendem o quanto antes essa metamorfose que tem acontecido na nossa região, elas saem na frente, como já tem acontecido com muitas pessoas. Até que quebra aquela cultura já que está impregnada nas gerações mais antigas aqui da nossa região,
é daquela questão da, eu vou comprar de qualquer jeito, eu vou comprar, rolo. eu vou fazer o rolo, né? Hoje Vou fazer uma troca, vou fazer ali no papel, na compra e venda. E hoje em dia isso não sai mais. A gente percebe quando a gente atende, às vezes, algum cliente que faz muito tempo que não mexe com transação imobiliária. Por exemplo, faz 30 anos que eu moro nessa casa aqui, eu comprei, daí ele tá querendo vender, só que ele tá com a mentalidade de 30 anos atrás. 30 anos atrás. Hoje, daí, o que interfere muito, por exemplo, na avaliação dos imóveis é justamente a forma que ele pode ser vendido. Se ele pode ser vendido por financiamento imobiliário, financiamento bancário, o valor dele sobe. E às vezes o pessoal compara imóvel A com imóvel B olhando somente só o estrutura, aspecto, só a estrutura. Mas a documentação, ela é responsável hoje por, no mínimo, 30% da avaliação. E tem um detalhe, o que você falou é bem real. Às vezes a pessoa até tem lá um imóvel bacana, bonito, organizadinho, só que aquele imóvel foi construído no terreno do primo, do tio, do avô, que passou pro sobrinho. Isso. E daí é passível ali de até algumas discussões de herança, né? E até regularizar isso daí é complicado. Falando em regularização, existe um procedimento para regularização. Existe. Tem o uso capião, né? Uso capião. Você pode estar contratando um advogado, né, para agilizar esse processo, visto que conhece ali os trâmites e também tem acesso já aos órgãos assim de forma mais rápida, né, para fazer a regularização. Então, quando é que um lote pode ser dado com uso capião? A partir do momento que a pessoa ali tem um tempo que está morando ali já, se não me engano, de 3 a 5 anos para mais, está morando já naquele lote ali, mesmo que tenha uma casa ali, né, é considerado só um lote, tá? Independente da área construída, ela pode estar entrando com uso capião. Em algumas regiões da cidade é possível isso. Outras situações também que têm acontecido, para a pessoa não gastar tanto assim, que daí o uso capião, contratar um advogado pode ser um pouco mais caro. Tem empresas terceirizadas à prefeitura, uma delas é a Reurbani, que está fazendo esse processo de regularização em muitas regiões. Então, eles pegam um bairro, o Jardim Guaraituba foi um deles, né? E eles passam lá oferecendo para a pessoa regularizar o lote que ela tá morando. Que 10, cara. Paga, parece, em 24 pagamentos de 100 e pouquinho lá. Olha só, rapaz. Não dá Reurbani. Reurbani. Não dá nem 3 mil reais. Né? E regulariza, sai a matrícula. Existe alguma regra, medida de imóvel? Não. Eles fazem lá a vistoria, tiram as medidas e dão entrada no processo. Como se fosse um uso capião, só que pela uma empresa terceirizada. Diminui o custo, eles devem ter algum sistema jurídico favorecimento ali da própria prefeitura, né? Exatamente. Legal. O bairro do Ouro Fino, por exemplo, foi um bairro que ele expandiu assim, absurdamente nos últimos 10 anos, justamente por causa disso. Regularização dos lotes, o que gerou um interesse maior das construtoras no bairro. E os moradores ali, que há 10 anos atrás era um bairro que não tinha pavimento, tinha muito terreno baldio. Faz jus ao nome agora, Ouro Fino. Ouro Fino. Hoje é um bairro 100% pavimentado. Com praticamente 100% dos lotes matriculados, por exemplo. Que legal. Isso valoriza demais a propriedade. Reurbani. Bom saber disso. Ó, você que deseja aí regularizar, corra atrás dessas informações na prefeitura. Certamente deve ter no site da prefeitura. Já quero deixar aqui, ó, um convite para você que trabalha aí nessa parte de urbanismo da prefeitura. Eu vou atrás de alguém aí pra gente trazer aqui e fazer um podcast. Até o prefeito aqui, já fica o convite aqui pro prefeito, né? Pra gente conversar sobre assuntos pertinentes à nossa região, ao nosso litoral, à nossa Paranaguá, que agora tá ficando com cara de cidade do nosso litoral, né? Teria que ser e vai ser o cartão postal do nosso Paraná. Você vê, né? Às vezes a gente não consegue valorizar tanto o nosso litoral aqui, a nossa cidade. Essa semana um amigo meu me mandou fotos. Ele é lá de Cascavel, me mandou foto lá no farol da Ilha do Mel. Falei, rapaz, o que você tá fazendo aqui? Rapaz, eu tinha um desejo, falou, de conhecer a Ilha do Mel. Falei, puxa, você nem falou pra mim que você vinha pra cá. Não, vim com amigos e tal e tal. Depois me mandou uma foto bonita, eu sei que o celular dele ajuda também. Uma foto bonita da Rua da Praia. Falei, rapaz, você tá em Paranaguá? Rapaz, que cidade linda. Então, pelos olhos de quem nos visita, eles conseguem enxergar as riquezas e as belezas que tem o nosso litoral. E, além das belezas, nós precisamos fazer com que gere emprego, receita e retorno financeiro. Eu concordo. E o mercado imobiliário, ele traz essa segurança. Ele é uma das coisas que gira muito. Tanto é que, durante a pandemia que houve, né, uma determinada crise aí financeira, por conta aí de diversos fatores aí que envolveram a economia, o mercado imobiliário foi uma zona de segurança.
Até você falou que, como não gera risco, ele é um mercado seguro, né? Seguro. Porque todo mundo precisa de um imóvel ou próprio ou alugado, né? Vai gerar receita para quem é dono daquele estabelecimento. E Paranaguá tem uma peculiaridade também. Quando a gente fala de imóveis, parece que a gente só fala aqui, na minha visão, parece que eu só estou falando de casa e tal. Mas existe o mercado de salas comerciais, galpões, né? Os terminais e outras áreas que envolvem também essa parte imobiliária. E eu dou aula de empreendedorismo no ensino médio. E esses dias eu comecei a falar para os alunos sobre a quantidade de ponto comercial que existe nessa cidade. Já está na cultura do Parnanguara a cultura do empreendedorismo. Se você sair daqui hoje, aqui do Jardim Eldorado, onde nós estamos, e você for sentido Ouro Fino, você começar a contar a quantidade de portinha que tem na frente de cada casa, vai passar de 300, tá? Porque tá na cultura do Parnanguara empreender, mesmo que às vezes não formalmente, mas ele tem aquele negócio, eu vou empreender. Tem sido uma tendência global essa também, de sair do CLT e ir para o empreendedorismo. Né? Às vezes a pessoa está lá, está insatisfeita, né, com o salário dela, né, com algumas condições que a pessoa tem, acha injusto. Cara, melhor coisa, trabalha para você mesmo. Né? Hoje, como eu falei, né, eu tô complete a renda. Eu tô como empreendedor no mercado imobiliário. Graças a Deus, assim, me identifiquei nesse ramo assim de uma forma completa. A música, né, como a gente falou no começo, ele é uma coisa também que vai ficar. Né? Ela me ocupa, em geral, no final de semana ali, nos casamentos, e tal, que é muito prazeroso de fazer. Que legal. Né? E a aula de inglês, que já foi o meu nicho principal. Meu nicho principal, né? Hoje eu faço mais por gosto, por prazer, legal. Por causa do ambiente, o contato que você está trabalhando em sala de aula, não sabia? Você estava nesse ambiente, é muito gostoso. Já tô um bom tempo aí. Esse feedback. Essa troca de... principalmente com a galera do ensino médio e tal. Às vezes a galera troca ideia de igual para igual, assim, é isso mesmo. Sobre alguns assuntos e esse ambiente é muito bom, né? E essa questão do comércio que você falou, ele segue essa tendência. O pessoal hoje em dia tá lá, começa as facilidades também, né, de abrir empresa, faz um MEI lá, abre uma porta, né? Você tem aqui alguns no seu próprio prédio aqui mesmo, tem uma conhecida minha, aí. Que é a Letícia Guimarães, né? Eu falei, pô, que legal que você abriu o teu espaço ali e tal, que tá trabalhando com educação, mas não em escola, né? E é um nicho que ela entrou bem bacana, né? Diferente. Puxa, uma aula especializada. Verdade. Já fica aqui, Letícia. Vou formalizar o convite para você em breve aí, pra gente conversar sobre isso. E como você falava, a pessoa ele consegue sair do CLT, ir pro nicho do empreendedorismo, ter a sua MEI ou ter a sua microempresa, só que a pessoa não pode também fazer essa virada de chave sem ter segurança daquilo que ele deseja. Ó, como a gente acabou de falar aqui, ó, você não abriu mão da sua carreira como professor, você não abriu mão da sua carreira de músico. O INSS ainda está sendo pago. Isso. E você decidiu empreender. Né? E dá certo, consegue conciliar. Claro, hoje a sala de aula, ela virou aquele momento de prazer que você faz por gosto. É o que às vezes eu falo para os nossos alunos ali. Fala, gente, eu dou aula aqui para vocês porque eu gosto de dar aula. Eu gosto desse contato. E a gente que tem esse vínculo cristão, igreja, a gente foi criado nisso, né? Eu passei muitos anos cuidando de jovem, entendeu? Trabalhando com jovem. E daí, por um certo período de tempo, eu me afastei desse ciclo de juventude. Eu falei, eu preciso voltar para esse meio. E um jeito de eu voltar para esse meio não é voltando sendo líder da juventude local, da igreja. Foi voltando, trabalhando com jovens em sala de aula, que é um outro público, cara, e é muito bom você conversar com eles, extrair ideias bacanas, né? E também motivá-los. Né? Até esses dias eu estava na sala de aula lá e a gente fez algumas brincadeiras relacionadas à questão de empreender, o básico. Né? Você pode empreender, eu comecei a falar que você pode empreender em casa. Daí eu usei o exemplo do marketplace do Facebook. Exato. Tá? Mas o marketplace não é ter um emprego, mas você pode empreender, vender um item. E deixei um desafio para a turma lá. Vamos ver quem tem coragem de vender um item que está ou lhe atrapalhando, mas que seja um item que tenha valor, né? Ou que você acha que dá para negociar. Rapaz, teve um que vendeu uma janela que o pai não usava mais, outro vendeu a roupa, outro vendeu um tênis. E daquilo ali eles começaram a
potencializar aquele retorno financeiro. Mano. Então, é possível sim empreender, é possível sim navegar em diversas áreas aí e ter um complemento de renda, né? A internet, ela possibilita esse sistema híbrido, né, de trabalho. Claro. A pandemia, mais uma vez falando da pandemia, muitas empresas adotaram o modelo de home office, por exemplo, como uma forma definitiva de trabalho. Uhum. Isso mostra que você, tendo um notebook, tendo um bom celular, você está trabalhando, pode estar fazendo alguma coisa. E você pode trabalhar em qualquer lugar, não só o teu lugar inicial, e você trabalhar para qualquer empresa de qualquer outro local. Né? Esses dias eu vi uma reportagem aqui do Estado do Paraná, eu acho que é o secretário de... eu não sei qual que é a área dele, é relacionado aí ao Estado do Paraná. E ele falando que o Paraná as empresas do Paraná têm aproximadamente 10 mil vagas, tá? Para jovens que querem entrar no mercado de trabalho na área de sistema de informação. E ainda ele acrescentou para trabalhar home office, cara. Uau. Tá? Então, as empresas que estão investindo em tecnologia, investindo em inteligência artificial, ela vai precisar dessa galera jovem que gosta, sabe utilizar um computador, sabe usar um smartphone e às vezes vai poder trabalhar home office. E é muito mais fácil para essa geração que está emergindo hoje no mercado de trabalho usar essas ferramentas. E no mercado imobiliário, você consegue atender virtual também, se for necessário. Cara, na verdade, o conceito de plantão imobiliário, que era aquele prédio com um corretor sentado lá numa mesa, e daí para esperar que alguém apareça ali durante o dia, durante a manhã, esse conceito ele tá ficando um pouquinho obsoleto. Né? Por conta de que hoje a maioria dos compradores, se está interessado no imóvel, você vai para o marketplace, você vai para as plataformas de vendas, para os sites. Você vai achar ali um imóvel de teu interesse, você vai entrar em contato via WhatsApp. Então, hoje, o maior portfólio, a melhor loja que tem hoje é a loja do WhatsApp Business, a loja do Marketplace, é onde você faz a captação de vários leads. Daí você vai ter que ter o filtro para você poder modelar aquilo ali. Hoje, se eu pudesse expandir a minha equipe, seria uma equipe de atendimento online, virtual, justamente para fazer esse filtro e trazer o cliente assim já canalizado para finalizar. Você falou dessa questão do lead. Essa regra todo mundo usa e existe um grande defeito, tá? Que é essa questão de finalizar o cliente. Às vezes a pessoa utiliza lá o marketplace, ele consegue o número, ele consegue o contato, o possível cliente dele clicou na imagem, assistiu o vídeo, curtiu a propaganda, mas daí se quem tá na outra parte não tiver um bom finalizador na venda, ele acaba perdendo aquele cliente. Até porque daí não é só eu que tô lá, né? Nesse segmento online, né? Sim, tem vários. Tá eu e tá a torcida do Flamengo inteira lá, né? Do Rio Branco, a torcida do Rio Branco. Eu passei esses dias por uma experiência, né? O Flamengo, tem que estar do Flamengo. Passei por uma experiência esses dias não vou dizer o estabelecimento, tá? Mas é a parte alimentícia. Eu fui no balcão do cara. Falaram, tal deixa pra lá, tal pizzaria é boa. Eu fui no balcão dele, tá? Eu não pedi pelo WhatsApp, eu fui no balcão dele, eu tava no bairro, fui no balcão. Cheguei lá e pedi, falei, eu quero tantas pizzas. A resposta da pessoa na lata pra mim foi assim, você pediu pelo aplicativo? Daí eu falei, não pedi no aplicativo, eu vim pedir no balcão. Não, então peça no aplicativo. Falei, puxa, mas eu tô aqui no balcão. Aqui no balcão o senhor vai esperar 1h30. A resposta foi na minha lata. Meu Senhor. Daí eu falei, tá bom, obrigado. Pode deixar que eu peço no aplicativo. Eu saí e não voltei pro estabelecimento. Tá? Ou seja, a forma que a pessoa me atendeu me desmotivou a fazer a compra. Talvez ali eu não vou levar para o lado da ignorância da pessoa. Às vezes é falta de um treinamento, que às vezes a pessoa está tão viciada a trabalhar no sistema online que assim, ela perde a sensibilidade de atender o cliente no balcão. Uma situação que não pode ocorrer é a desumanização. Mesmo que o atendimento seja online ou seja presencial, tem que ser humanizado. Entendeu? Então, você atendeu online, você vai dar uma atenção ali e tal. Atendeu pessoalmente, mais ainda, olho no olho. Ele tá aqui. Até porque para um fechamento, vamos falar novamente de mercado imobiliário, né? Uma pizza você pede pelo aplicativo, chega o motoboy, leva na tua casa, beleza. Uma casa não. Então, essa opção esse contato visual ele vai acontecer em algum momento. Você joga uma rede, digamos assim, na rede, né? Na internet, tá? E você vai ter a captação de alguns leads ali
e você vai ter que trazer eles para perto de você. Uhum. Em algum momento, essa conversa lá na plataforma vai virar uma conversa no privado, no WhatsApp, e do privado você tem que passar por um atendimento personalizado. Senão, não vai fechar, não vai acontecer. E nesse caso que você exemplificou aí, né? Você foi até lá e a pessoa parece que estava engessado para um modelo online só e desumanizado. Porque se é humanizado, você vai dar a mesma atenção. É verdade. A pessoa está aqui na tua frente, é um holograma, né? Sim, até porque... 3D, 4K. 4K. Até porque você tem interesse em fechar aquele negócio. Eu costumo dizer aqui, eu trabalho com educação e tal, eu costumo dizer pro meu pessoal aqui, se o cliente, ele teve coragem de sair de casa, parar o carro aqui na frente, pegar um trânsito, às vezes de 15, 20 minutos, carro, às vezes de bicicleta, às vezes de moto, às vezes de ônibus, tá? Bater na nossa campainha, a gente abrir a porta, ele sentar aqui, ele já veio com 70%, 80% de certeza que ele vai fazer um curso. Ele não vai sair simplesmente, eu vou passar lá, não. Ele já saiu convencido de que alguma coisa ele tem que fazer. E esse nicho do presencial, ele ainda existe. Ele diminuiu, mas ele existe, entendeu? Sim. E ele precisa... Quem der atenção, né, para esse nicho do presencial, da galera que fala assim, onde é que é teu escritório? Eu quero ir aí, eu quero sentar com você. Não só eu, mas todo mundo aí recebe mais de 300 ligações de celular por dia, que são spams. Então, eu acabo tendo o hábito, da maioria das vezes, nunca atender a ligação. Às vezes eu olho o número e falo, cara, vou atender. É cliente que viu a placa e ligou, ao invés de mandar mensagem no WhatsApp, sendo que o número que tá lá é o WhatsApp. Só que a pessoa sente mais segurança em ligar. Sim. Ou seja, esse cara é mais analógico. Ele é o cara do contato. E daí ele pergunta, vamos fazer uma simulação de financiamento e tal. Beleza, onde é que é o teu escritório? Onde é que é a tua sala? Pra gente conversar pessoalmente. E daí esse cara é o cara... Não, ele é... Esse cara ele é uma fatia menor do mercado hoje, mas ele precisa ser atendido com a mesma qualidade, né? E hoje você tem essa estrutura, você atende onde que tá o teu escritório físico? A gente tá lá em cima do Subway, na sala... Que esqueci bacana, o número da sala. cara. Terceiro andar. Ali no prédio em cima da lanchonete do Subway ali. Que legal. Estamos com uma sala lá e lá, no caso, né, como eu falei, a gente não está funcionando como plantão imobiliário. Então, você está funcionando para esse atendimento personalizado. É o atendimento personalizado, é reunião, é atendimento com agendamento. Então a gente está com o escritório lá, o escritório, o atendimento, digamos assim, continua sendo pelo WhatsApp, agendou, teve a necessidade, a gente tem esse espaço físico lá para atender o nosso cliente. Meu olho até brilhou aqui, já veio ideias empreendedoras aqui, Bruno, tá? Montar um coworking para os corretores, cara. Na verdade, o Mercado Imobiliário Paranaguá, o embrião dele, com esse nome, na verdade, né, que é o nome que a gente usa, Mercado Imobiliário Paranaguá, é justamente deixar esse nome mais genérico, não tão personalizado, não tão vinculado à minha pessoa, ao meu nome. Correto. Então, eu sou um corretor do Mercado Imobiliário Paranaguá. Entendi. E o Mercado Imobiliário Paranaguá, o embrião desse projeto aí é justamente fazer uma espécie de cooperativa de corretores que queiram... Agregar outros. Puxa, agregar é uma filosofia de trabalho, não tem a ver com dinheiro, com percentuais. É um método. É uma filosofia. Mas é uma filosofia de trabalho. Que legal. Eu creio que até a gente do segmento cristão, e é um mercado que tem... que não vou falar por hoje, assim, mas que ao longo da história desenvolveu uma carência, às vezes, de confiabilidade por parte do cliente, do comprador, do vendedor, de não ficar inseguro de ser passado para trás de alguma forma, né? E eu creio que até falo isso como cristão, a vinda, né, para esse mercado tem um propósito de Deus na minha vida, com certeza, de trazer para o cliente uma confiabilidade. Puxa, que legal, cara. E essa filosofia ela precisa ser expandida, né? E gera, quem tem essa visão consegue gerar oportunidades. É verdade. Né? Às vezes existe pessoas, a gente falou aí do contexto cristão, tem pessoas que às vezes não conseguem enxergar oportunidades. E às vezes se a pessoa conseguir canalizar isso como um propósito, ele consegue entender que você está oferecendo um método, uma filosofia de trabalho que pode mudar vidas. Com certeza. Né? E eu já fico aqui, já fica a minha proposta para você. As portas da nossa instituição estão abertas aí, a gente tem espaço aí, dá para montar alguma coisa bacana aí, pensando nesses projetos. Mas, prosseguindo aqui dentro dessa visão do mercado imobiliário e oportunidades, a gente consegue enxergar que o mercado, ele é um mercado
permanente, né? Ele é um Isso. mercado crescente e permanente. Sim. Não é aquele negócio que a pessoa corre risco e tal. Lembrei aqui de algumas marcas, eu não vou nem citar o nome aqui, mas lembrei daquela época das pirâmides, né? Sim. Que eram... As pessoas se iludiam lá, sim. comprando. Tinha um nome bem que todo mundo botava no carro lá. Multinível, né? O marketing multinível. Sim. Gerava às vezes, um desejo de querer ganhar mais. É que, na verdade, ali, esse modelo de negócio, ele dá certo, até dá. Só que ele é vendido como um milagre, assim. Como entendeu? milagre, isso. Em um mês você vai estar isso. Daí você pega casos isolados, que aconteceram em lugares isolados, e você usa aquilo ali como referência para motivar. Só que não é que não dê certo, vamos dizer assim, mas... Olha, é complicado. É complicado. E dentro dessa visão, então, pensando até nessa questão que às vezes as pessoas se iludem, o que um gestor de imobiliária, o que um corretor de imobiliária, qual o erro que ele não pode cometer? Pô, esperar o milagre. Esperar o milagre. É o tal do milagre, assim, eu tô entrando agora para ganhar dinheiro, entendeu? Você entrou nesse ramo focado no dinheiro... Você vai se desapontar, e o desapontamento vai fazer você desanimar, reduzir a tua intensidade de trabalho, vai fazer você desistir em algum momento. Porque o que acontece? Eu, quando entrei nesse ramo imobiliário, eu tive um financiador, né, do meu curso, né? Foi meu primo, Erivelton. Ele falou: não, tá, cara, aqui, vai lá. Vou te ajudar o curso aqui. Fiz o curso, terminei o curso e entrei na imobiliária, né, na Félix, para fazer o estágio. Só que eu entrei com a mentalidade seguinte, falei, cara, eu vou entrar e vou aprender a forma mecânica desse trabalho aqui. Porque todo trabalho ele tem uma gestão mecânica. É um mecanismo de trabalho. Você, na tua empresa aqui hoje, você sabe o que vai acontecer de segunda a sexta-feira. Sim. E durante esse mecanismo você desenvolve estratégias adicionais, que são os diferenciais. E daí esse diferencial seria a minha pessoa mesmo, né? A minha forma de falar, de tratar, né? E daí eu entrei com esse pensamento. Eu falei, eu tô aprendendo, eu sou um estudante. E durante todo o período de corretor, de estágio ali do imobiliário, né? E os meus professores, no caso da imobiliária, o seu Jonas, a Thaís, né? Eles não tinham problema comigo com relação nessa questão de eu querer comissão. Entendido. Eu precisava. Meu carro tava com os pneus tudo zoado, né? Tava faltando. Até às vezes ele falava, Bruno, vamos dar um auxílio aí no combustível esse mês pra você e tal. Mas eu falava, não, tranquilo. Se não tiver, cara, vou me virando. Digamos assim, vou trabalhar no vermelho. Mas a hora que eu aprender isso daqui, eu sei que vai fazer acontecer. Vai fazer acontecer. E eu sei que a hora que acontecer a primeira vez, ele vai me tirar do vermelho e vai me sobrar. Dito e feito, Elton, foram 4 meses no vermelho, mesmo assim, mas eu estava desenvolvendo conhecimento sobre financiamento imobiliário, que é o carro-chefe, eu já falo assim, o estudo, né? Você falou erros que uma pessoa pode cometer. Eu diria, esperar ganhar dinheiro rápido e fácil, não existe, e também a falta de conhecimento, entendeu? O cliente, ele cai na tua mão, ele vai sentir de você se você passa credibilidade, confiança na tua fala. Né? Se você tem conhecimento, se você sabe, muitos clientes falam assim, cara, eu vou comprar com você, não por causa que o teu produto é o mais barato, mas é por causa da tua explicação, a tua didática. Eu senti confiança. Isso daí eu já ouvi de vários clientes. Então, esse conhecimento foi adquirido tudo no começo, enquanto eu estava no vermelho e não via dinheiro. E depois, quando eu finalizei a minha primeira venda, aquela comissão... Aconteceu o que eu falei, lógico. Aquela que veio. Eu tô falando de modo mecânico, eu tô falando de trabalho, de estudo, mas eu não tenho como tirar a mão de Deus de tudo isso daí. Sim, claro, claro. A mão de Deus acima de tudo. Deus, ele proporcionou eu ter aquele cliente, ter aquele imóvel e dar certo, e não ter nenhum imprevisto, fechar e receber uma comissão que cobriu o meu vermelho e me deixou positivo ainda, né? Compensou os 4 meses de luta. E outro erro também, né, que os corretores, às vezes, que estão iniciando, começam, isso daí eu fui mentoreado também por outros corretores que estavam há mais tempo no mercado, um grande amigo meu lá de Matinhos, que é o Wellington, né, da Heraldo Imóveis. Ah, é verdade. Ele falou para mim assim, ele falou, Bruno, às vezes o cara pega uma comissão, ele pega aquele dinheiro todo ali, vai lá e já compra um carro, porque ele quer ser um corretor que anda de carrão ostentar e tal. Alguma coisa. Né? Só que não, o corretor ele não é assalariado. Você pode ter uma comissão boa num mês e ficar 3 meses sem entrar. E daí aquela comissão ela já dividiu por 3. Então você tem que ser um bom gestor financeiro também. Gestor financeiro. Olha aí, ó, fica a dica para você que deseja aprender mais sobre o mercado imobiliário. Trabalhar com reserva.
trabalhar com reserva, saber administrar aí a parte financeira e também não correr o risco de ser afoito, né? Que às vezes as pessoas que são afoitas, eles acabam atropelando. Aí, outra coisa que eu te perguntar é o seguinte, corretor imobiliário, ele é empreiteiro ou não? Porque agora virou moda também, né? Às vezes o cara tem empreiteira, tem empresa de imóveis e tal, e tem uns aí que às vezes até nem consegue fazer uma coisa boa e nem outra. Um corretor imobiliário, às vezes, quando ele tem uma reserva, para ele fazer, ele pode se tornar um investidor. A empreiteira não, por causa que o corretor empreiteiro ele acaba em algum momento falhando em algum dos segmentos dele, porque matematicamente falando, não tem como você dar uma atenção com a mesma qualidade para um atendimento de cliente que quer ver 10 imóveis e está atendendo uma dezena de obras também, que você tem que ficar administrando uma equipe e tal. Uhum. Então, você pode, digamos, não é que não tenha permissão, né? Mas existem corretores hoje que são investidores. Uhum. Eles aproveitam oportunidades ali do mercado imobiliário. Às vezes um imóvel que entrou num valor bom e ele tem uma reserva, ele compra e revende depois. Porém, né, não pode haver, tem uma conduta ética aí de conflito de interesses, por exemplo, né? Ele acumula algumas funções ali que geram um determinado interesse para ele ali que pode ser considerado antiético. Não ilegal, mas antiético. Porém, o corretor investidor, isso daí é supernatural. Né? O cara, ele comprou como uma pessoa física comum. Direito dele. Ele foi lá e comprou um imóvel e ele vai revender. Então, existem aí uma série de corretores aí que tem alguns imóveis que estão no portfólio dele, que pertencem a ele mesmo, pertencem à própria imobiliária, né? E também tem, como eu falei, né? Existe um código de ética que não permite essa relação direta entre uma imobiliária e uma construtora serem vinculados ao mesmo CNPJ. Aí, cara. Né? Porém, de uma certa forma existe, às vezes sociedades, né? Investidores, em que uma imobiliária tal. Tem digamos assim, uma parceria com uma construtora para ter exclusividade daqueles produtos. Que legal. Então, isso daí é muito comum e dá certo. E no mercado de imobiliários, existe também um órgão fiscalizador, correto? Tem, o Cresce. O Cresce. Exatamente. Tá? Então, a pessoa não pode se bancar, ser corretor sem passar por um treinamento, um curso, e é crime. É crime federal, o COFES, né? E o Cresce são os órgãos federais e estaduais que fiscalizam isso, né? O Cresce Paraná, a 6ª região, fica em Matinhos ali, a nossa sede, né? E o corretor ele precisa ser regulamentado. É uma profissão regulamentada. A única pessoa que não seja um corretor que tem autorização para publicação de imóvel é o proprietário do imóvel, entendeu? Sim. Ou o incorporador. Então, se você tem lá Elton, incorporações imobiliárias, você mesmo não tendo o Cresce, você pode divulgar os teus imóveis. Entendeu? Agora, eu não poderia sair aí vendendo imóvel da minha família, do primo, do tio. Não pode. Entendeu? Negocie comigo aqui. Se for denunciado, se for comprovado, né, pode ser denunciado ao Cresce, e o Cresce tem os seus delegados, faz a averiguação e daí aciona a vara judicial da cidade ali. Rapaz. E eu já conheci pessoas, né, que estavam vendendo assim digamos assim, na informalidade. Na informalidade. Né, o imóvel trabalhando assim, como, por exemplo, comissionado. Porque, por exemplo, você pode indicar, Bruno, ó, tem um amigo meu que está vendendo imóvel e tal, conversa com ele. Eu vou lá, você não faz parte da operação. Você é o indicador. Só que a partir do momento que você começa a cobrar por essa indicação, fala assim, não, faz lá e daí a gente... Daí você me paga tanto. Você me paga tanto aqui e tal, vamos rachar meio a meio. Se a pessoa que né, fizer uma denúncia, formalizar, tiver como comprovar aquilo ali, ele pode denunciar, formalizar. A pessoa pode sofrer uma penalidade. E as penalidades, elas vão desde multas, né, até prisão. Retenção. Você falou em percentual. Existe um percentual estabelecido pelo Cresce, como que é, nacional, regional, de quando a pessoa faz uma indicação, ou quando ele é vendedor lá da imobiliária, ele vendeu um imóvel, ele tem lá um percentual que ele vai ganhar em cima. Quem que determina esse valor aí, esse percentual? Então, sobre o valor bruto da negociação, né, estabelecido pelo Cresce, imóvel urbano, né, a partir de 4% pode ser negociado. Né? Então, Paranaguá tem um padrão no 6%, tem imobiliária que pega 8% do valor bruto da negociação, né? Mas até 4% dentro do Código de Ética é permitido fechar. Imóvel rural pode ser fechado daí
abaixo dos 4%, né? Na casa dos 3%. Porém, o Cresce não limita esse percentual para cima. Então, os honorários, né, imobiliários, eles podem passar de 6%, pode passar de 8%, 10%, entendeu? Contanto que haja uma transparência na negociação. Que legal. Porque existe uma coisa chamada overprice, né, que é um termo usado para quando o corretor ou a imobiliária faz uma transação em que ela pega uma comissão além dos 6% sem o conhecimento de ambas as partes. Ou seja, às vezes eu passo um valor, né, eu estou falando mas eu não faço isso, só como uma forma de exemplificar. A pessoa passa um valor pro comprador do imóvel, por isso que é interessante, né, você achar alguém de confiança, que passe transparência, que permita, por exemplo, que comprador e vendedor se encontrar, possam conversar abertamente, que todos os valores da negociação serão os mesmos. Né? Mas basicamente o que acontece? Esse imóvel aqui está sendo vendido por 200 mil. Né? Eu combino lá com o vendedor desse imóvel lá, 150, você fecha? Fecha. Vai me pagar a comissão de 6% nos 150. E para o comprador eu passei a 200 mil. E ele fechou o negócio. Você tem 50 mil de margem ali, que é o tal do overprice, porque foi vendido 50 mil acima do valor, de negociado corretamente. E ainda vai sair mais a comissão dos 150 lá do bruto. Então isso daí é uma conduta ilegal. Ilegal. Né? Ela pode também ser denunciada. O Cresce, ele é o órgão responsável por regimentar e proteger tanto o comprador quanto o vendedor, e o intermediador. Porque também ocorre de ter, às vezes, uma lesão, né, ao corretor, à imobiliária que não recebe a comissão combinada. Entendeu? Porque todos os valores da operação, em geral, eles vão cair na conta do vendedor do imóvel e depois tem que repassar o valor para o corretor, para a imobiliária. Entendeu? Então, às vezes, ocorre de não acontecer. Então, o Cresce, ele protege tanto o corretor quanto também o comprador e vendedor. Sim, justamente. E se tiver um intermediador, ele também protege. Sim, o intermediador, no caso, ele é o corretor. E quem que pode denunciar no Cresce? Qualquer pessoa física. Essa denúncia, ela sentiu-se lesado, pode procurar o Cresce. Notificar o Cresce, ligar pessoalmente. Exatamente. Tá. Como eu falei, é bem na entrada de Matinhos, perto do prédio da prefeitura. Que interessante. E precisa ser feito. Eu sou um corretor que estou acostumado a trabalhar com o meu crachá. Olha só, que legal. Entendeu? Não é uma prática comum, né? Mas também não tem problema. Gosta de identificar, mostrar. Não é obrigatório, mas eu fiz questão disso. Até o fato de por não ter um prédio enorme na Avenida Bento Munhoz com a minha foto, eu falei assim, não, tá aqui, eu sou um corretor credenciado com o número do Cresce. A pessoa tem acesso para saber se esse corretor está habilitado, se ele está suspenso, entendeu? Se ele está em dia com as Até porque o bem feito, bem organizado, vale muito mais do que, às vezes, um mega outdoor. Você falou de outdoor, eu lembrei aqui que a maioria, pode ser que eu esteja errado nisso daqui, você me corrija, mas a maioria dos corretores utiliza o próprio nome. É uma regra, é uma jogada de marketing. Foi uma tendência. É uma tendência. É uma tendência vinda do mercado imobiliário americano. O mercado imobiliário americano, ele passou a focar muito mais na pessoa do corretor do que na imagem da imobiliária. Entendi. Então, hoje, a pessoa ela não quer ser atendida por uma placa. Ela quer ser atendida por uma pessoa. Quem está me atendendo? Então, a imagem do corretor, né? E tem um corretor que é uma das referências aí no mercado imobiliário brasileiro, que é o Ricardo Martins, que num dos cursos dele, ele fala, eu não quero ser ofensivo, mas eu quero ser realista. Tá? Não quero ofender, isso aqui não é uma opinião minha, mas é uma opinião do mercado. Ele falou, até a questão de beleza, de aparência. Claro! Você precisa ser alguém bonito. Apresentável. Assim, apresentável. Né? Eu vi que um dos que teve aqui recente foi o meu amigo Abeniel. Né? É o cara que cuida da minha aparência. Não, verdade. Então, porque tem que ter essa questão da imagem, da forma que você vai se apresentar, a tua roupa. É o seu cartão postal, a sua... Imagine você vendendo um imóvel, né? Acabou de almoçar, não escovou o dente, cara, tudo zoado, tá? A pessoa que tá ali, ele quer ter um filho, um retorno, né? Legal, né? E a imagem do corretor, ele passou a ser muito mais explorada. Então, as imobiliárias passaram a ter muito mais o nome de um corretor, necessariamente, do que um nome... um nome fantasia e né? tal. Então, por exemplo, hoje você vai ter uma imobiliária lá que se chama Bruno Nascimento, entendeu? Então, eu tô com um segmento que se chama Mercado Imobiliário Paranaguá, que eu quis fazer um segmento não legal, pessoal, cara. Porém, a minha imagem ela tem que estar vinculada. Então, nos anúncios tá a minha imagem lá sorrindo, bonitinho. Que bacana. Né?
Com o Photoshop bem bacaninha pra deixar a gente bem legal. Ainda bem que existe o Photoshop para todos nós, né? Sempre dá uma ajustada aqui. E tem uma outra pergunta que você fez ali que eu não cheguei a responder, que é o percentual das comissões daí quando o imóvel é fechado. A imobiliária fica com um percentual dentro desse regimento do Cresce. E o pagamento para o corretor que fez, no caso, uma correlação entre imobiliária e corretor, daí varia de imobiliária para imobiliária. Então, não é estabelecido por lei, digamos assim, o quanto daquela comissão, vamos pegar agora os 6% da comissão como sendo o 100% ali da operação financeira, envolvendo a imobiliária e o corretor. Do 100% que a imobiliária recebeu, né, de comissão ali, exemplo, recebeu 20 mil de comissão, tem imobiliária que daí vai pagar 20% para o corretor angariador, que é o corretor que fez a captação do imóvel. Não necessariamente, às vezes, esse corretor ele é o vendedor do imóvel. Ele trouxe o imóvel para a imobiliária, mas às vezes outro corretor que vendeu. Então, do bruto da comissão, ele recebe 20%. O corretor que é o vendedor oficial daquele imóvel, ele captou o cliente e vendeu aquele imóvel. Se ele é somente o vendedor, em geral, 30%. Se for o mesmo corretor que for angariador e vendedor, no caso, angariador e vendedor, a lógica é 50%. Entendeu? Mais ou menos por aí que é trabalhado. Daí tem imobiliário que trabalha com incentivo que eu achei bem interessante até, né? De venda progressiva, de comissão progressiva. Vendeu um imóvel no mês, 30%. Vendeu o segundo no mês, 40%. Vendeu o terceiro, 50%. Entendeu? Para motivar o corretor a fazer mais de uma venda por mês. Isso daí é o mercado, é o formato de trabalhar e prova que tem margem para isso, né? Tem. Se a imobiliária ela consegue oferecer esses percentuais é porque manter o corretor motivado, basicamente é isso. Né? Quem oferecendo não só a estrutura, mas a motivação, o retorno financeiro, a pessoa se sentir valorizada ali pelo seu trabalho. Brunão, seguindo aqui pro nosso final, reta final do nosso bate-papo. Passa rápido, precisávamos aí de umas 3 horas, mas vou deixar aberto aqui o convite para outras oportunidades a gente entrar em outras temáticas aí. Até porque você é um grande corretor, um grande professor de inglês, um grande músico, está fazendo um trabalho legal. Lá agora está na igreja Nosso Senhor Jesus Cristo. Líder de jovens. Líder de jovens. Puxa, que legal, cara. Que benção. Um abraço para os nossos, a gente fala os irmãos Pina. Irmãos Pinas, né? Mas é para toda a igreja. Pastor Claudemir e Pastor Alexandre. Né? Abraço para todos os nossos amigos que nós temos ali, e não são poucos, muita gente que a gente teve a alegria de crescer junto, congregando na mesma igreja, na Assembleia de Deus, e hoje congregam ali na igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero deixar registrado aqui, Bruno, os meus tios, né, são todos da igreja Nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo, né? Tá? São Paulo não, Maringá. Maringá, tá? Eu tenho um tio meu tio Joaquim, irmão do meu pai, o tio o mais velho da família, tá com seus 90 e tantos anos, é pastor jubilado da igreja Nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Maringá. Legal. E minha prima deu continuidade no seu ministério. Hoje ela é pastora titular da igreja Nosso Senhor Jesus Cristo de Diamantina do Norte, próximo de Maringá. Então faz parte do ministério de vocês lá. Tem vários primos nessa igreja. Mas partindo então aqui, para o nosso final, para o fechamento da nossa conversa, agradecendo, né, Bruno, a sua presença aqui com a gente. Dizer aqui mais uma vez aí, para você achar o Bruno nas redes sociais, Mercado Imobiliário Paranaguá. Mercado Imobiliário Paranaguá, você encontra aí todas as informações do Bruno. Deixa a sua dica para quem deseja comprar um imóvel, ou alugar um imóvel, né, de confiança aqui em Paranaguá. Qual é a sua dica que você deixa? Qual é o caminho a ser trilhado? Primeiro, me procura. Né? Claro, de fato. Tá, você vai procurar alguém que tenha especialidade hoje. A maioria dos interessados, né, a maioria do giro do mercado imobiliário em Paranaguá é por financiamento. Então, a maioria dos compradores, às vezes, não tem entrada ou está só com FGTS, tem essa dificuldade com a questão de entrada. Então, você procurando alguém que é especializado na parte de financiamento, tenho certeza que esse corretor ele vai te ajudar a você conseguir conquistar o imóvel via financiamento. Vai dar certo. Né? E, no mais, se for uma compra, por exemplo, à vista, né, que não seja necessário um financiamento, também procura um corretor que vai conseguir te passar segurança, né, em relação à documentação desse imóvel. Tá? Porque, às vezes, um imóvel é matriculado, mas ele não tem averbação, digamos assim, né? Então, ele não pode ser financiado, mas pode ter um inventário que seja necessário fazer, pode ter ali situações ali documentais que precisam ser aprofundadas. Um corretor que é especializado, que conhece o mercado, conhece as regiões em Paranaguá, quando se fala só a região, a gente já sabe como é que pode ser que esteja esse imóvel.
Como é que pode estar a situação dele? Só pela região, só pelo bairro, a gente já tem essa perspectiva. Então, hoje, vai comprar um imóvel? Primeiro, acredita que vai dar certo. Tá? Se for para o financiamento, não tenho nada. Hoje, Elton, aí as modalidades de financiamento que os bancos oferecem, em especial a Caixa Econômica, pessoas aí que têm renda aí bruta aí de renda bruta, não é líquida. Olha só. De 2.500 por mês já tem condição de comprar um imóvel. Já consegue. Entendeu? E o governo oferece alguns subsídios. E o imóvel também, né? É importante desmistificar algumas coisas. Vou ficar a vida inteira pagando, 40 anos, 30 anos. Não. Você pode quitar ele antecipadamente, retirando os juros do financiamento, né? E também você pode vender ele em qualquer momento do financiamento. Olha só. Então, se eu comprar nesse mês, quiser vender mês que vem, você pode possível vender. fazer o quê? A transferência daquele financiamento? Você não transfere o financiamento. É feito um novo financiamento no nome do novo comprador. E zera aquele teu. Zera aquele teu. Então, um exemplo, se você comprou um imóvel por financiamento e fez uma dívida desse financiamento de 150 mil, exemplo, tá? E um mês depois você vendeu esse imóvel 50 mil acima do valor dessa dívida. O banco elimina a dívida dos 150 mil e te paga ainda os 50 da diferença. Olha só. E o imóvel vai para o nome do novo proprietário. É uma nova venda. Uma nova venda, uma nova negociação. Cessa-se o contrato anterior. Exatamente. Entre o banco e esse novo comprador. Que legal. Desvinculando. Você falou algo que eu lembrei aqui também. Quem financia posteriormente consegue quitar com FGTS. Quitar com FGTS, 13º, tudo todos os valores que você pega, o FGTS dá para ser usado mensalmente para abater o valor da parcela. Olha só, você recebe R$200 de FGTS por mês. Você pode já vincular ele. Se você tem uma parcela de R$1.000, você deposita 800 e autoriza o banco a usar 200 do FGTS. Olha só que legal. Por isso que é bom negociar com a Caixa. É bom. Que bacana. Acumulou o FGTS aí durante um ano. Vai finalizar o ano lá com R$8.000 de FGTS aí na sua conta, quer usar para amortizar também a dívida, pode ser usado. Bacana. Tem a opção de você diminuir o saldo devedor, o valor da dívida, ou diminuir a quantidade de parcelas. Olha só. Eu quero dever menos parcelas. Você usa um dinheiro para não diminuir o saldo devedor, mas diminuir a quantidade de parcelas. Ou um pouquinho dos dois. Ou seja, a possibilidade é possível para você, novo, jovem, você já de idade e tal, que tá pensando, puxa, eu vou encerrar minha jornada e não vou adquirir uma casa. Vai adquirir sim. Vai sim. É possível. Você me fez lembrar de um jovem que trabalhou com a gente aqui, já não está mais aqui, e ele colocou na meta dele o propósito de comprar uma casa. Show. Né? Acho que seus 21, 22 anos ali. O ano passado, ele, graças a Deus, celebrou o casamento dele. Legal. E depois eu falei, e daí, amigão, como que deu lá? Deu tudo certo? Rapaz, consegui comprar minha casa, usou FGTS, usou aqui. Rapaz, e tá feliz da vida com a sua casa, tranquilo com a sua família. E a gente fica feliz quando vê pessoas seguindo esse caminho. Bruno, eu quero agradecer mais uma vez. Você leva o nosso abraço para toda a família Nascimento. Amém. Pessoas que nós amamos de coração. Seu pai, sua mãe, seus irmãos. Vou aqui até... não vou tecer comentários de todos os nomes, senão vou esquecer um deles. Mas são pessoas que nós amamos, uma família referencial. Seu vô foi um grande homem. Eu me recordo das últimas vezes que eu tive acesso ao seu vô, porque era muito amigo do meu falecido pai. E eu não lembro se ele faleceu em 2003, 2004. Mais ou menos por aí. Tá? Eu lembro que ele foi lá na casa do meu pai estava em construção, e eu tive a alegria de atendê-lo, e a gente ficou conversando um bom tempo, e era um homem cheio de exemplos de vida, né? Quando a gente falava o velho nascimento, né? E que deixou um grande legado para a família. Então que Deus continue abençoando vocês. Desejo aí toda sorte de bênçãos sobre a vida de vocês em todos os aspectos, em todas as áreas. Maninho, eu vou fechando aqui, vou deixar um brinde para você. Opa, show de bola. Eu vou trocar com você, vou deixar uma caneca, tá? E você vai me deixar um imóvel. Aí, ó. Brincadeira, vamos deixar 2 livros, tá? Show de bola, obrigado. Da nossa instituição aí. Obrigado. Que possa servir aí para te enriquecer o conhecimento sobre estratégia empresarial e empreendedorismo. Amém, tá? vai sim. E conte com o nosso apoio, conte com a nossa parceria, e eu desejo aí todo sucesso. Deixa eu deixar o meu abraço para você, agradecer pelo convite, tá? Por abrir essa porta aí. Dizer que o teu trabalho aí que você vem fazendo já ao longo do empreendedorismo é muito inspirador, na verdade, né? Muito bom, muito positivo. Para a cidade, tá alcançando muitos jovens aí, então continua firme. Esse podcast aí, pode ter certeza que vai alcançar muita gente. Deixa um abraço para minha esposa, minha família aí também. Um abraço para vocês, meus filhotes lindões aí. Deixa o telefone aí da imobiliária. É tudo a minha cara, né? Esses dois aí. Você não tem como dizer que não é seu. Meu telefone é 41 99810 1701 e o arroba Mercado Imobiliário Paranaguá. Obrigado. Beleza? Repita o telefone aí, cara. 99810 1701.
Olha aí, gente, vamos encerrando por aqui. Acompanhe a gente aí no nosso canal. Nosso desejo é que possamos aqui passar sempre informações legais, bacanas, que possa motivar você a atingir os seus resultados e objetivos. Muito obrigado, até mais, até a próxima.